A aula de hoje será sobre a segunda parte da nossa sala dos Simpsons. Hoje a gente vai modelar a mesa, esse abajur, a luminária e o quadro nessa aula. Para modelagem de móveis, tá? O que eu vou ensinar hoje é a base para modelagem de qualquer tipo de móvel, sendo cartoon igual esse que eu estou modelando, ou um móvel mais realista que eu vou mostrar daqui a pouco, uma opção. Então, a minha cena atual, ela tá assim, dessa forma. E agora a gente vai começar a modelagem a partir dessa mesinha aqui lateral. Para a mesinha lateral, eu vou isolar o meu objeto, que está pronto aqui. Alt Q. Vou tirar da minha câmera. A gente aprendeu na aula anterior. Eu ensinei como criar a câmera, configurar. Então, eu vou tirar da câmera. Para tirar da câmera, basta apertar qualquer frente, qualquer viewport, F para front, L para left, ou mudar clicando aqui que tem as vistas. Tá? Vou apertar aqui front. E para tirar desse quadro aqui, que é o quadro exato do render da câmera, Shift F, vou deixar a viewport maior. Tá? Então, eu tenho aqui a minha mesinha lateral. O que a gente vai fazer? Antes de modelar um móvel, menu de criação, box. Primeiro, snap, tá? Botão direito, habilitem sempre o pivô, vertex, wind, mid, fechei. Botão direito aqui em cima também, axis constraint, ok? O meu axis ele está bem aqui escondidinho, eu vou puxar e botar ele aqui. Para funcionar, deixe sempre o ímã do axis ligado, enable axis, senão não funciona. Então agora sim, box, aí a gente cria Z de zoom, só para ver aqui. O legal é ter uma referência de tamanho de uma mesinha lateral. Então o que vocês podem fazer, tá? Podem abrir um site de móveis para poder conferir quais são as medidas de uma mesa lateral, para a gente ter o box como referência. Um site legal de móveis é esse aqui, de venda de móveis, é o Mobile, tá? Então, tem vários tipos de móveis aqui. Então, por exemplo, vocês podem escolher uma mesa lateral, um criado mudo, um armário, entrar no Ver Mais, e aí vai ter aqui as dimensões, tá? E aí vocês peguem essas dimensões e criem aqui no Max um box com essas dimensões para a gente poder ter como referência, tá bom? Então, tenho aqui meu box que eu criei, vou botar 41, desliguei o snap, o atalho é S, tá? Front, vou deixar aqui redondo, 30 centímetros, 40 e 45, tá? Se o seu não tiver em centímetros, você vai vir em Customize, Unit Setup, habilitar o Metric Centimeters, ok? Depois apertar o OK. Então, temos aqui as medidas. Aí, essa medida você reserva e clona para o lado. Shift, puxa aqui para o lado, como cópia. E aí, botão direito, converter como poly. Tá? É um edit poly. E agora, por exemplo, a altura da gaveta, normalmente a gaveta tem 15 centímetros ou 20 centímetros de altura. Tá? Então, para ficar exato aqui no Max, como a gente criou um box maior como referência, vocês vão fazer assim, vamos ligar o snap. E aqui no mover, vão clicar no mover com o botão direito. Deixa eu achar. Mover, botão direito.
e vai abrir essa caixinha aqui do Move Transform, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, o meu Snap tá ligado, eu vou grudar, ó, só em Y ou o que for de diminuir a altura de vocês, pode ser o Z, dependendo de como você criou o objeto. E vou grudar aqui em cima, tá? E ó, Y é a minha altura, então eu venho aqui, a seta tá para cima, então eu venho, como eu quero descer para criar a altura da minha gaveta, eu vou por menos e 20. Pronto, eu tenho ali mais ou menos a altura da minha gaveta. 20, ficou uma gaveta muito grande, então eu vou diminuir. Aí, como está certinho na direção, eu vou pôr 5. Tá? E aí está aqui a minha gaveta mais ou menos na altura da outra. Feito isso, a gente já definiu a altura da gaveta. Esse daqui eu vou deixar aqui por enquanto. Selecionar o meu polígono aqui da frente. F4 para poder ver as linhas. E agora, para criar o detalhezinho da gaveta. Inset. E aí eu tenho aqui de 1 centímetro mesmo. Fiz esse detalhe. E um extrude, também de 1 centímetro. E aplico. Pronto, front. E desligo o poly, é só clicar ou aqui direto ou em cima do polígono que ele desabilita. Agora, o gizmo do meu objeto, ele ficou considerando o objeto inteiro do quadrado ali do box que eu tinha feito antes. Então, para alinhar, vamos vir aqui em hierarquia, affect pivô e center, tá? Para a gente alinhar o pivô no centro do objeto. Depois é só desligar aqui e voltar para o Modify. Agora, para criar essas partes aqui da lateral, da mesinha lateral, tá? Vou clonar, de novo, Shift, como cópia, botão direito, Edit Poly, vou vir aqui, vou alinhar, meu Snap está ligado, então ó, vocês podem, puxei pelo Scroll dá esse zoom, você pode vir aqui, pela lateral, como o Snap está ligado, não precisa vir direto pelo centro do gizmo, então eu posso vir aqui como está ligado, ó. Quando você liga o pivô, o vertex, ele te ajuda a manipular os vértices aqui. Então, se eu puxar daqui e grudar nesse vértex do outro objeto, ele me ajuda no alinhamento. Agora, ó, vértex, mesinha lateral, vamos ajustar a altura aqui embaixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Vou grudar aqui, e aí, ó, X, para fazer a espessura da lateral da minha mesinha. Então, em X, aí eu quero para frente, né, para acompanhar a seta. Lateral, 3 centímetros. E ali a lateral, 3 centímetros. Alinhei ali com a altura. Desliguei meu poly, tá certinho. Mesma coisa, hierarquia, ajustar ali o pivô. Centro, ok, desliguei. Front. Agora, a minha outra lateral aqui é só clonar. Clonei como instância, porque agora se eu mexer em uma, mexe nas duas ao mesmo tempo, ok. E venho aqui por esse vértex, ó, e puxo para alinhar aqui. Se você rotacionar, tá ali certinho a minha mesinha lateral. Vou selecionar todo mundo aqui, ó, cliquei fora, selecionei todos os meus objetos. Vou trocar a cor de como ele aparece na viewport. Vou botar esse roxinho aqui. Ok, isso aqui não é textura, é só de como ele aparece mesmo na viewport. A cor do shader é na textura. Aqui é só a cor da visualização. Shift de novo. Agora como cópia. E a gente vai rotacionar. O atalho é a letra E. E vou ligar o Angle Snap, que me ajuda a rotacionar em 90 graus. Feito isso, eu vou no Poly e alinho aqui, essa parte do Poly, e alinho aqui. Lá atrás já está totalmente alinhado. E agora, ó, vou desligar o Poly, Front, S. Desliguei o Snap para puxar para baixo.
Temos aqui a mesinha lateral. Agora eu vou puxar aqui em cima da mesinha. Se vocês repararem aqui pela nossa referência, em cima da mesinha tem uma parte que é mais arredondada e maior, tá? O tampo da mesinha lateral. Então, ó, vou copiar esse aqui mesmo como referência, como cópia, não como instância. Volto a ir a cor da visualização dele na viewport. Aqui, vou alinhar, ligo o snap, letra S. Vou alinhar aqui. Tá? E agora, ó, alinhar os nossos vértices. Rotacionar, beleza. Front, ele é um pouco mais fininho, então, ó, seleciono aqui em cima. A espessura aqui está com 3, então eu vou diminuir 1 centímetro. Então, ó, Y menos 1, tá? E aí agora tá 2 centímetros. Desligo aqui o meu vértex, venho no Scale, e agora, ó, a gente vai escalar um pouquinho em X e um pouquinho em Y, tá? Só um pouquinho mesmo, a gente não vai pelo centro, porque a gente não quer escalar. Eu não quero escalar a altura do objeto que a gente vai por 2, né? Que eu acabei de ajustar para 2. Beleza. Agora, a mesinha em cima, como eu falei, ela não tem quina viva, ela é mais arredondada, tá? Como arredondar isso no Max? A gente vem aqui na Edge, ó, cliquei, fora, vou selecionar todas as edges do meu objeto, da tampa da mesinha. Vou vir aqui em Chamfer e, ó, vou arredondar. Só que aqui no arredondamento, 1 centímetro é muito, eu diminuo aqui e boto mais um vérticezinho e aplico, tá? Então, temos aqui a mesinha concluída, só falta o puxador. Desligo o poly, clico em cima, menu de criação, vamos vir aqui em esfera, vou criar uma esferinha, se ficar maior não tem problema, tiro o zoom, digamos que ficou maior, não tem problema, só vir aqui no Modify, diminuir, ó, botar 2 centímetros o raio, vai ficar bem pequenininha, tá? Carol, mas ficou dentro do meu objeto. Coloque em top, ó, F3, a gente vê o wireframe, tá? O atalho é o F3 ou muda por aqui. Aí, ó, basta empurrar ele aqui para frente da gaveta. Desligo o snap para posicionar. Mas antes, ó, eu quero só um puxador. Então, você pode cortar ou deixar ele a bolinha. Caso queira cortar, é só habilitar aqui o Slice On, tá? Mas eu vou deixar ele em bolinha. Então, lembre, se tiver dentro do objeto, coloque em top e puxa para frente. Ou também não precisa pôr em top, tá? Se ele estiver lá dentro, ó, dá Ctrl Z aqui, ó, tá dentro do objeto. Em qualquer vista, perspectiva, orthographic, é só puxar para frente. Eu coloquei em top para vocês visualizarem melhor. Então, puxei aqui, F3 para tirar o wireframe, vou rotacionar, F4 eu tiro as linhas. Deixa eu selecionar aqui, colocar outra cor aqui na visualização. Então, beleza, temos aqui a mesinha lateral da casa dos Simpsons. Então, lembre-se, sempre crie o box como referência na hora da modelagem. Depois, esse box não serve de nada, então clica nele e deleta, tá? Aqui, ó, selecionei, cliquei fora e selecionei. Eu tenho 6 objetos na minha cena, né, selecionados. Então, ó, vamos agrupar group, e dê um nome para ele, mesa lateral.
e OK. Feito isso, para tirar o isolamento, é só apertar aqui do lado do lock, tá? E aí você vai posicionar ali a sua mesinha dentro da casa. Se ela estiver fora, posiciona dentro da casa, puxa para frente. Ah, Carol, criei a mesinha e ela não está alinhada com o teto, tá? Então você vai selecionar a mesinha, ela está selecionada, eu tenho ali um grupo selecionado. Alinhada com o teto não, desculpa, alinhada com o piso, né? A mesinha está selecionada, eu tenho um grupo. Com Ctrl, vai clicar no alvo e piso, ele está aparecendo ali, o piso, cliquei. Alt, Q para isolar, ou aperta aqui do lado do lock, Front, Z para ver, tá? Ah, mas eu não estou visualizando piso nenhum, então aperta F3, que aí vai aparecer aqui o piso, e você desce o piso, vai dando zoom, ou liga também o snap, para facilitar, e ó, só puxar por baixo e alinhar aqui na altura do piso, prontinho, alinhado. E aí depois rotaciona, desliga o snap, aperta S e vai puxando para frente, ok? Quando você apertar C para entrar na câmera, tá lá alinhadinho com o piso, F3 para voltar à visualização do default. E para desolar, clique aqui. Então, deixa eu deletar essa mesinha. Beleza. Então, criamos ali a modelagem da mesinha lateral. Dessa mesma forma, você vai criar os outros objetos. O livro são apenas 3 boxes que eu rotacionei para criar esse efeito de livros tortinhos, tá? Vamos lá. Continuar aquela luminária de pé. Alt Q para isolar. Menu de criação. Vamos vir aqui em Shapes. Star. Eu vou pôr na vista de top para facilitar. Z, vou criar aqui do lado. Vou fazer do início, tá? Criei uma estrela. Aqui tá mais ou menos a entrada da estrela com as pontas. Vou deixar ela por aqui. A minha estrela. Modify. E aqui, ó, a minha estrela tem 6 pontas. Eu vou alterar e pôr 12 pontas. Raio 1 é a distância da ponta. E o raio 2 é a distância dela para o centro do objeto. Posso deixar aqui, deixa eu ver, 15, de repente embaixo 10. Isso tá bom. Feito ali o shape, a gente vai pôr, aí eu posso rotacionar à vontade, Alt Scroll para rotacionar. Eu vou pôr ali Modifier List, um Extrude. A minha tela é grande, por isso que não está aparecendo aqui o menu inteiro, porque eu estou usando uma tela 4K, então ele está considerando a tela inteira na parte de menus. Então, Extrude é só apertar a letra E, o Amount 20, tá? Aí vou pôr aqui em front, subir aqui, o Amount vou até aumentar, 30, tá bom, 40. Vou escalar um pouquinho, pode escalar também, tá, na mão. Aí tenho ali, ó, rotacionando, tenho aqui com Extrude, se eu desligar e ligar, tem ali só o Shape, e quando eu ligo tem o Extrude. E aí eu vou adicionar um Edit Poly como modificador, tá? Porque se eu fizer besteira, eu posso deletar, ó, cliquei e venho aqui, removo o modificador. Eu não faço todos os objetos assim, porque pesa um pouco a viewport se for um objeto mais complexo. Então aqui no Edit Poly, eu venho no Vertex,
Aqui, ó, com a ferramenta de seleção retangular mesmo, eu vou selecionar aqui toda a parte de cima e R de rotação, atalho R pelo centro, ó, e vou escalar para criar ali a cúpula. Posso vir no de baixo, selecionar tudo e abrir mais essa cúpula. Polígono, vou selecionar o polígono aqui de baixo, rotacionar, polígono, selecionei esse polígono, vou fazer um inset, caixinha, inset de 1 centímetro, vou apertar F4 para a gente poder ver as linhas, F4, apliquei, e agora eu vou usar o Bevel. O Bevel ele é parecido com o Extrude, tá? A única diferença do Bevel, ó, vou fazer para baixo para vocês verem melhor, depois eu altero. A diferença é que ele faz um Extrude, como se fosse um Extrude, mas o Bevel, ó, segunda opção aqui, o segundo parâmetro, ele faz angulação, tá? Então só por isso que a gente vai usar o Bevel, porque eu vou fazer um Extrude para dentro. E se eu não tiver essa opção da angulação, ó, se eu iria ficar para fora do objeto, o Extrude para dentro, porque meu objeto é cônico, tá? Então, ó, quando vocês olharem por baixo, ele faz como se fosse um cone para poder fazer a parte interna ali da luminária. Aplicou, a gente tem a parte interna da luminária. Ó, se eu desligar o poly, vocês vão ver que o objeto fica normal, porque o poly está somente como modificador. Então agora, front, a gente vai criar essa parte aqui da luminária. Então, desligo meu poly, venho menu de criação, shapes, linha, crio um ponto aqui, um no meio e um aqui. Para te fazer a linha, clica com o botão direito ou aperta ESC. Beleza? Modify, modifica, vertex. Agora, ó, cliquei, botão direito no vertex. A gente tem aqui como transformar o objeto, o vertex em um vertex arredondado. Se eu clicar Smooth, ele já arredonda. E se eu quiser, ó, Bezier Corner, ele mostra aqui a âncora para a gente poder abrir ou fechar o ponto. Então, botão direito aqui também, Smooth. E se eu quiser abrir a âncora ou fechar, Bezier ou Bezier Corner, tá? Os dois te dão a opção ali da gente mexer aqui, ó, na âncora. Tá? Posso abrir, posso mexer em cada âncora individualmente. Então, eu tenho aqui a minha linha. Eu vou vir na aba aqui Rendering e vou habilitar Enable in Viewport e Enable in Render. As duas opções que ele põe o volume, um thickness, ó, radial, thickness, 1 centímetro. Eu vou até aumentar um pouquinho para 2. 1,5. 2 ficou muito bruto, 1,5 no thickness, front e interpolação, ó, tá 6, se vocês repararem, tá bem facetado, tá? Então, se eu aumentar a minha interpolação para 20, a linha fica mais suave, mais arredondada. Então, deixa eu vir aqui no vertex, fechar mais um pouquinho os pontos, beleza? Agora, ó, se eu rotacionar, desligar o line, tirar aqui o F4, se eu rotacionar, vocês vão ver que não está nada alinhado. Podem usar essa ferramenta Align, um objeto que a gente quer alinhar com quem será o alinhado por ele. Cliquei aqui, ó, Center, Center, vou dar OK, Front, e aí eu venho aqui e puxo para poder encaixar a linha nesse objetinho. Aí eu rotacionei, está ali encaixado. Vou clicar aqui na cúpula. Podem sempre, ó, alterar o nome, chama de cúpula do abajur. É legal, porque aí aqui na layer vai vindo tudo organizado
e te facilita na hora de editar alguma coisa. Tá aqui a haste do abajur. A haste do abajur, clica nela de acordo com a referência, é um azul. Aqui a cúpula, ela é um amarelinho, a gente coloca só na cor do objeto. A gente vai fazer esses detalhes agora. Front, menu de criação, a primeira parte, geometria, vou criar uma esfera. Aqui na ponta eu posso até alinhar, ó, ligando o snap, para já vir criar alinhado. Se ficar maior não tem problema, aperte o mover W, e aí se ficar maior, altere aqui no menu Modify. Acho que ficou bruta, 2 centímetros, tá bom. Isso é bem um detalhezinho, vou trocar a cor do shade. Beleza. E agora eu vou criar essa parte aqui do pé, né? E depois a base da luminária. Vou colocar em Shapes, vou criar uma linha, para a linha ficar reta. Pode deixar o snap ligado até. Criou um ponto. E depois, para a viewport acompanhar, aperta a letra I. E Shift para manter a linha reta, tá? Para não criar mais, ou ESC ou botão direito. Ó, como eu criei com o snap ligado, por isso que ficou torto. Então, eu venho aqui em Vertex, seleciono o Vertex de baixo e aí eu vou alinhar com o de cima. Somente, ó, em Y, tá? Em Y, com o snap ligado e o Axis também. E aí a gente alinha aqui, tá? Ou cria fora, tá? Ou cria sem o snap, que é até mais fácil, depois alinha os dois objetos. Enable Viewport e Enable Render estão ali ligados. Vou aumentar a espessura, 2 centímetros. Vou trocar aqui a cor do objeto na viewport para um rosinha. Ok, tá? E desliga aqui a line. Então, temos ali o objeto. Não está alinhado ainda, deixa eu puxar ele aqui. Ó, ele também preciso aqui vir aqui. Hierarquia, Affect Center. E depois desligo. Deixa eu alinhar só esse objeto. Apertar Modify. Line. E aí sim, agora. Tá, alinhei. Quando você põe top, quando tá alinhado, ó, fica certinho um vértex batendo com o outro. Antes, ó, como é que tava, tá? Então, para ficar alinhado, tem que bater certinho. E agora sim, eu vou alinhar aqui ao centro da minha esfera. Desliguei o snap, puxo para baixo. Top, para criar a base. Menu de criação, geometria, cilindro. A gente vai criar aqui um cilindro para ser a base. W para habilitar o objeto. Snap S. A gente alinha aqui na base. Front. Até botar aqui mais um pouquinho para baixo. Vou vir aqui. Vertex. Seleciona para baixo. Criamos a base. Ó, se você criou uma esfera muito grande, é só mexer aqui no radius, tá? Posso mexer aqui na esfera, ó, tá com 18 sides, tá? Ela tá um pouquinho facetada. Mas esse detalhe você quase não vai ver no chão, porque vai ter o sofá na frente, outros objetos, então a gente não precisa nem mexer aqui para 30, por exemplo, para ficar mais arredondado. Pode deixar em 18 mesmo, não vai fazer muita diferença. Right segments.
também, ó, na hora de criar o objeto, preocupe-se se é necessário criar segmentos na altura, tá? Então, não vou precisar, então, zero aqui, porque a cena vai ficando mais leve. F3 para voltar à visualização. Vou alterar o nome aqui para base do abajur. E a cor dela é azulzinho aqui. Vou pôr azulzinho aqui na visualização. Beleza. Front, tá. Temos aqui a luminária. Mesma coisa que a gente fez com a mesinha, ó. Selecionou todo mundo, clicou fora, selecionou a galera toda. E rotacionou. Tá todo mundo ali certinho, batendo, top. A gente viu se sumiu, ó, Z. Tá? Todo mundo certinho, encaixado, centralizado. E aí, grupo de novo, abajur, beleza? Ok. E aí vou tirar do isolamento, Unselect. E aí sim, você vai posicionar a mesma coisa que a gente fez na mesinha lateral. Tá fora da casa, a gente posiciona ela dentro da casa, ó. Tá fora, digamos que ela tá. Então, a gente pode pôr em top, tá? E se vier pelo centro, ó, se mexe em todas as direções ao mesmo tempo. Ou venha pelo famoso beabá, puxa a ponta da seta de Y, ponta da seta do X, que for mais rápido. E aí, vamos simular de novo, né? Digamos que criei ali minha luminária e ela não está no chão. Com a luminária selecionada, eu tenho aqui, ó, um grupo selecionado, Ctrl no piso, Alt Q, Front. Não estou vendo o piso, então aperte F3 para visualizar o wireframe. E aí sim, ó, clica somente na luminária e puxa para baixo, tá? Clica fora e clica só na luminária, porque senão você vai mover os dois objetos e aí não vai conseguir isolar nada, não vai conseguir alinhar nada. Então pode até ligar o Snap, ó, e tentar puxar aqui por baixo para a gente poder alinhar aqui com a altura onde está o piso, tá bom? Então tá lá alinhadinho, sai do isolamento, desliga o Snap, rotaciona, posiciona ali o objeto dentro da casa e C para visualizar na câmera, tá? Então criamos ali mais um objeto na nossa cena. Vamos agora para a criação desse quadrinho aqui na parede. O quadrinho na parede, tá? Vou isolar o meu modelo aqui, Alt Q, Front. Primeiro a gente vai criar o objeto reto, depois a gente se preocupa com a rotação dele, mas a gente faz ele primeiro reto. Então, quadrinho, menu de criação, geometria, criar aqui o box, a gente pega o box e faz um retângulo ali, mais ou menos do tamanho de um quadrinho, e o segundo clique seria a espessura. Menu Modify, aperta o W, né? Se ele não aparecer, lembra, o gizmo tem que estar sempre colorido. Rotaciona o quadrinho, a espessura dele, ó, 6. Tá muito grosso, então diminui, 2, beleza. Vou botar logo aqui, quadrinho. Ok. Botão direito, converter em poly. Aí, ó, a face aqui da frente do quadrinho, se ele sumir, aperta Z, tá? Face da frente, inset, para inserir um polígono aqui no meio. Pode ser aqui de 2. F4 para visualizar as linhas. Aplicar. E agora, ó, a gente vai criar a espessura para dentro. Então, extrude negativo, tá? Então, menos 1. Cuidado só para não vazar ali no quadro. Como ele tem 2 centímetros, a espessura dele total, então menos 1 não vai vazar. Aí repare que aqui a gente tem uma espessura interna, tá? Apliquei. E aí, a moldura do meu quadro tem uma cor e a tela tem outra cor. Então, esse polígono do meio, eu vou mudar aqui embaixo.
Material ID, tá? Esse polígono no meio vai ser ID1, material 1. E o resto vai ser um outro material, que é a cor somente da moldura, tá? Uma madeirinha ou o que for. Ctrl I, tá? Que aí ele inverte a minha seleção. ID2. Beleza. ID2. Então agora eu tenho uma cor para moldura e uma cor diferente aqui para o centro do quadrinho. Vamos vir aqui, Material Editor. Vou pegar aqui pode desligar aqui o poly, tá? Do quadrinho. Slot vazio, se o seu estiver aparecendo em Slate, basta vir em Modes e Compact. E aí vai aparecer as bolinhas. Pegue qualquer slot desse aqui, Standard. A gente vai trocar de Standard para Multi-Sub Object. Ok? Ok. Tá? Set Number é a quantidade de materiais que você vai ter no objeto. Como eu só tenho 2, e desde que é a imagem e a moldura. Então, 2. Ok? No primeiro ali vai ser a minha imagem. Então, a gente vai pode botar o nome aqui, tela. Ó, e eu vou vir aqui na caixinha do Diffuse, Bitmap. Eu vou procurar ali aonde eu salvei a imagem, tá? Então, deixa eu ver se tem por aqui. Tem. Você procura onde você salvou a imagem. Essa imagem eu peguei no Google, tá? Quadro de Simpson. Selecionei. Vou aplicar esse material. Ó, basta ou clicar aqui. Primeiro eu vou subir para vocês verem os dois materiais, tá? E aí, ó. Pode clicar aqui para aplicar o material à tela. Ou Ctrl Z. Puxa a bolinha e joga em cima do objeto, tá? Das duas formas vai. Então, na tela, você também precisa, para ver a imagem, precisa habilitar aqui o Show Shaded para poder visualizar lá. Tá? E eu não tenho material nenhum embaixo, por isso que a borda está preta. Então, posso puxar para baixo, não como instância, como cópia. Tá? Vou mudar, entrar aqui, tela. Vou botar aqui borda, ou moldura, tanto faz. Como a moldura não tem imagem, botão direito, Clear. Tá? E aí você pode pôr uma textura de madeira ou vir só no Diffuse. Vai abrir aqui esse Color Selector e aí você escolhe ali uma corzinha para a sua moldura, tá bom? E aí posso fechar aqui. Tá lá o nosso quadrinho, moldura e a tela, front. Esse detalhezinho é só vir aqui, ó, Shapes, menu de criação, Shapes, Line. E o que eu fiz, ó. Ele já tá com as opções de Enable Render e Enable Viewport, tá? Só que a espessura tá muito grande, vou deixar só 1. E, ó, na linha, a gente pode vir aqui no vertex da linha. Deixa eu fechar aqui para ver melhor. Selection, no vertex. Selecione aqui esse vértex do centro, botão direito nele, Smooth, botão direito nele de novo, Bezier Corner. Bezier Corner, e aí sim a gente pode mexer aqui nessas angulações, entortar o vértex, etc. Ah, mas eu acho que a minha linha tem que estar um pouco melhor, um pouco mais tensionada. Então você pode selecionar o segmento. Selecionei esse segmento, deixa eu tirar aqui para você ver melhor. Enable em Viewport, Enable em Render, vou desligar, ó, selecionei o segmento, depois eu ligo aqui de novo. Eu vou criar um novo ponto ali no meio, então com o segmento selecionado, lembra que tá aqui, ó, não é o vértex, é o segmento, tá? Segment. Vamos vir aqui, divide, tá? E aí sim, vou fazer logo nesse outro. Divide também. E aí sim, você vem aqui no vértex. Para você acessar isso aqui, ó, é 1, 2 e 3 do teclado não numérico do seu teclado aí. E aí cliquei aqui nesse, e aí eu tensiono um pouquinho, tá? Para criar ali a voltinha.
para criar a cordinha ali do meu quadro. Enable em Viewport, Enable em Render. Desligo a minha edição da linha. Align, cliquei no quadro. Center e Center, ok. Veio para o centro do quadro. A gente puxa aqui para cima. Beleza? F4 para tirar as bordas. Você seleciona o objeto e coloca aqui uma cor também na visualização dele na viewport. Se quiser mais cores, ó, Add Colors, ok? Aí você pode adicionar mais cores aqui. Lembre-se, isso não é material, tá? Material você acessa aqui pelo Material Editor, ok? Material Editor e a partir dos slots você cria ali a sua textura, o seu material. Então, front. E aí ele tem um detalhezinho aqui que é como se fosse um prego, que eu fiz mesmo aqui com geometria, com o cilindro. Eu criei um cilindro aqui no meio. Mover. E aí eu encaixei o cilindro. Depois rotaciono o objeto. Opa, só para não... Eu criei isso como se fosse um detalhezinho de um prego. Front. Vou mudar a cor aqui da visualização. Vou botar cinza. Para facilitar. E aí a mesma coisa de antes, tá? Seleciona os 3 objetos. Grupo, grupo. Quadrinho. E rotação. Atalho a letra E. E aí sim, rotaciona ali e cria o detalhe, né, da cena que o quadro é tortinho. Encaixa ele na cena, movendo. Ok? E aí, para encaixar ele lá na parede, ó, ele está criado no meio. Então, seleciona só a parede, Alt, Q, tá? Top, Z para visualizar, F3, você vê ali a parede onde ela está. Seleciona, ó, só o quadro, tá? Aqui na layer dá para você ver que tá o grupo inteiro do meu quadrinho. E aí, posiciona ali, puxando para trás e rotacionando aqui, se for o caso. C para visualizar na câmera. Tira o Isolate. Unsolate, né? Posiciona e faz o ajuste ali com a rotação. Então, a gente já criou a luminária, o quadrinho, a mesinha lateral. Os livros eu não criei porque é bem tranquilo, são boxes rotacionados, tá? Esse tapetinho, vou fazer esse tapetinho aqui que também é bem simples. Top. Menu de criação. Vamos aqui, Shapes, retângulo. E a gente cria um retângulo primeiramente. Alt. Aperte ali o W para aparecer o gizmo. Botão direito, Convert to Editable Spline, tá? Porque eu quero editar primeiro a linha. E aí, ó, vocês vão selecionar o Vertex, que agora sim ele deu a opção da gente selecionar o Vertex. Vou selecionar os 4. E aqui embaixo tem a opção Fillet. E aí, ó, o fillet ele é redonda. Ele deixa um ponto que é corner e ele cria ali uma Bezier. E aí você puxa para deixar o seu retângulo com as bordinhas arredondadas. Pode desligar o fillet clicando em cima dele ou apertando ESC. Agora sim, desliga aqui o Edit Spline. Botão direito. Converter em Edit Poly. Aí F3. Calma aí, deixa eu Ctrl Z. Tem que desligar antes o Enable em Render, Enable em Viewport, tá? Senão ele entende que a tua linha tem somente espessura. E a gente não quer espessura, a gente quer preenchimento da forma e não preenchimento da linha. Botão direito agora sim. Convert to Editable Poly. Agora foi. Se tiver cometido o mesmo erro que eu, é só apertar Ctrl Z. E aí eu vou criar aqui, ó, Polygon. Selecionei o polígono e eu vou apertar aqui a caixinha do Inset. Vou aumentar aqui F4 para poder ver a linha.
E aí a gente vai dando um inset. Em vez de aplicar, criar um só, mais, que é um plus, tá? E aí vou fazendo, opa, tem que ajustar só aqui. Primeiro deixa eu ajustar Ctrl Z, mais, eu vou diminuir o tamanho desse meu inset, mais, e mais. E aí ficou meio bruto, então diminuo aqui, senão ele dá um erro, tá? Ele tem um limite do inset, senão fica com esse erro. Então diminui o tamanho, deixar somente assim. E aplica. E a mesma coisa que a gente acabou de ver na hora que eu criei o quadrinho. Tem que separar todos esses IDs, tá? Então, ó, do centro vai ser ali o amarelo. Então, eu vou separar o ID 1, tá? E aí, ó, agora a gente não precisa selecionar um por um com Ctrl, tá? Eu vou selecionar a Edge aqui em cima. Selecionei uma Edge. Vou apertar Bring, tá? Ele selecionou todas ali na mesma direção para formar o anel. Com Ctrl, clica na caixinha aqui do polígono. Tá lá, criei uma outra seleção. E aí você vai mudar o ID para ID2. E assim por diante, tá? Vai lá no segmento, selecionou esse aqui. Para chegar no segmento, sem precisar toda hora ficar subindo, o atalho dele é a letra... O atalho dele, desculpa, é o número 2, sem ser do teclado numérico. Tá, o número 2. Ring. O atalho do Ring, ele tá aqui em cima. Ring. O atalho dele é Alt R, tá? E aí sim, você vai segurar o Ctrl e vai apertar no Polygon. E vai lá embaixo, número 3. E agora a gente precisa criar aqui a seleção dessa parte. Vou voltar para o 2, que vai habilitar o segmento. Alt R. Eu só vou subir, que eu preciso clicar na caixinha do polígono, tá? Com Ctrl, aperta Polygon. E aí desço, número 3. E por último, muda aqui para segmentos, Alt R, Ctrl, aperto o polígono, número 4. E aí você vai fazer a mesma coisa que a gente criou aqui para o quadrinho. Vai criar, ó, Standard, Multi-Sub-Object, OK. Vai setar 4 materiais. E aí pode, ó, ir copiando como cópia e não como instância e alterando a cor de fios, tá? Vou puxar aqui para ser mais rápido o vídeo. Vou jogar aqui no tapete. E aí tá lá as cores certinhas. E vou tirar do isolamento. Basta, ó, puxar aqui para o tapete para posicionar. Seleciono, ó, o tapete tem um objeto selecionado. Com Ctrl vou selecionar o piso. Alt Q. Front. E aí, ó, meu tapetinho ele tá aqui embaixo. Posso criar uma seleção total e com Alt eu tiro ali o retângulo que eu vou chamar de tapete. Querendo pôr uma espessura, Modifier. Como a gente transformou em Poly, o Extrude não vai funcionar, então você vai pôr um modificador chamado Shell com S, igual do posto, tá? Shell. E aí criou uma espessurinha, ó, Inner Amount, o Shell é uma concha, tá? Então ele cria a espessura como se fosse um sanduíche, para cima e para baixo. Então vou botar um aqui só para você ver. E aí sim você tem uma espessura ali no tapete, posiciona ele em cima da linha do piso, tá? O tapete ficou muito grosso, então vou 0,5. 0,5. E
E aí dá um zoom para não ter nada voando. E a linha ali. C, tá? E aí, ó, digamos que na câmera o tapete ficou gigante. R de rotação. E ó, vou vir aqui só mexendo em um eixo. Depois, calmamente, vou mexer em outro, na largura. Só não vou mexer, ó, não venho pelo centro, senão ele vai escalar a altura, tá? A gente viu isso lá na mesinha lateral. Então eu venho calmamente, eixo por eixo na câmera, tá? Para enquadrar certinho ali. E tiro o isolamento e a gente vai enquadrando ali melhor, aumentando, movendo. Opa, movi pelo centro. Ok? Até você achar que tá legal pro seu gosto. Tem aqui meu tapetinho da mesma forma. E é isso, gente. Vou gravar um outro vídeo, já tá com 50 minutos. Vou gravar um outro vídeo falando um pouquinho sobre esse abajur, tá?